O meu anjo da guarda conhece os meus pensamentos mais íntimos. Eu, quando rezo para ele, preciso rezar em voz alta para que ele saiba da minha oração? Essa é a pergunta que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins. Este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham. Bem-vindos àqueles que estão chegando agora também. Eu fiquei devendo uma pergunta da dona Isa que diz o seguinte: nosso anjo da guarda só nos ouve se nós falarmos com ele em voz alta ou ele lê nossos pensamentos? Sabe o motivo de quando estamos chorando? Ou é necessário nos dirigirmos explicitamente ao nosso anjo, chamarmos por ele e falar que estamos também precisando falar com ele? Dona Isa, essa é uma questão muito interessante e várias pessoas nos comentários também perguntaram exatamente a mesma coisa. Ora, é uma questão complexa no seguinte sentido: é que os anjos, pela natureza deles, eles não podem penetrar a nossa inteligência e a nossa vontade diretamente. Acontece que os anjos bons, e portanto o nosso anjo da guarda, ele tem certos conhecimentos que ele vê diretamente em Deus a respeito de nós. E portanto, o anjo da guarda ele tem certos conhecimentos que, por exemplo, um anjo decaído não tem, certo? E eu vou explicar alguns aspectos desse problema que eu espero que esclareça um pouco mais. Embora, como eu disse, é um tema muito complexo, tem outros matizes, tem outros detalhes que precisaria toda uma palestra para explicar. Mas eu tenho aqui alguns elementos que podem ajudar a esclarecer e no final nós vamos ver se devemos rezar em voz alta sempre ou se adianta nós rezarmos só interiormente. Nós vamos então falar sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que ver, eu estou tirando aqui do Catecismo dos Anjos, dos monges beneditinos da abadia francesa do Barroux. E eles explicam uma coisa interessante. Diz, como é que o anjo da guarda ele sabe o que eu preciso? Como é que ele vai me guardar? Ele precisa de conhecimentos para isso. Ele diz o seguinte: é pelo modo de iluminação, mais do que conjectura, vou explicar, que o anjo conhece, num ato de conhecimento instantâneo, todas as informações que o permitirão de intervir em meu favor. Ou seja, o anjo, ele, diferente de nós, que para a gente conhecer algo, a gente precisa ir passo a passo, o anjo conhece diretamente a essência de cada assunto. Ele vê em Deus, na visão beatífica, na visão face a face de Deus, ele tem em um só golpe de vista, se eu pudesse dizer assim, os conhecimentos necessários para me guardar. Eu tenho insistido muito nesse ponto de doutrina sobre os anjos, que cada anjo, ele é a sua própria espécie. Ele é todo criado para a missão que ele tem que cumprir. E o anjo da guarda, ele tem como uma de suas missões principais, o meu anjo, é de me guardar, é de me levar para o céu, para mesmo a felicidade que ele tem. E, portanto, o meu anjo, tudo aquilo que ele pensa, tudo que ele quer, tudo que ele faz, o meu anjo da guarda é a plenitude daquilo que eu deveria conhecer, amar e fazer. Então, o meu anjo é o que mais me conhece. Cada anjo da guarda de cada pessoa é o que melhor conhece aquela pessoa. Bom, então toda a natureza dele, todo o conhecimento que ele tem, de certa forma, é voltado, inclusive, para me ajudar. E, portanto, ele tem todos os conhecimentos necessários. E ele conhece a minha psicologia, ele conhece as minhas más inclinações, ele conhece minhas boas inclinações, e ele, na medida em que Deus permite, e na medida em que isso vai servir a minha prova, cada um está passando nesta terra por um estado de prova, ele tem então as informações, ele vai me ajudar até o limite que ele não pode ir além, que é o limite do meu livre-arbítrio, por exemplo, né? Bom, então, ele é colocado à guarda do seu irmão humano por um decreto particular do Criador, e por isso o anjo, cuja inteligência está banhada pela visão face a face de Deus, ele percebe a finalidade de cada coisa. Ele possui, não é? Ele goza e ele está inflamado do desejo de partilhar conosco aquela excelência, aquela finalidade
que nós temos e cada ato humano nosso tem. Então esse é o primeiro ponto para a gente guardar da doutrina sobre os anjos, é que o anjo ele tem todo esse conhecimento para me ajudar dentro daquilo que quer a providência divina. Agora, os anjos têm uma diferença, por exemplo, da ação direta de Deus, de Nossa Senhora, sobre a alma, e a dos anjos. É porque Deus, pela graça, a graça de Deus me faz participar da vida divina. E isso, o anjo, portanto, ele é um auxiliar, ele me ajuda, ele está ao meu lado, mas ele normalmente não está dentro da pessoa. E, sobretudo, ele não está como está a graça de Deus. A pessoa que está na graça de Deus, ele tem a própria vida divina dentro dele. O anjo, ele dá um exemplo, é como se ele morasse debaixo do mesmo teto. Deus, quando a pessoa está em estado de graça, é como se fosse a própria vida da pessoa. É uma união muito mais íntima, diretamente com Deus, pela graça divina. No entanto, o anjo é como se ele morasse debaixo do mesmo teto, nos auxiliando. E com isso, ele auxilia a minha inteligência e a minha vontade, tentando dispor a minha inteligência e dispor a minha vontade, ou seja, criar as condições necessárias para que tanto a minha inteligência quanto a minha vontade, conheça melhor a Deus Nosso Senhor, através da doutrina, através daquilo que me cerca, da beleza, de tudo que é verdadeiro, de tudo que é belo, e dispor a minha vontade a dizer sim. Só que ele não pode mover diretamente a minha vontade. Só quem move diretamente a vontade é Deus. Isso é algo que Deus reserva para si. Agora, conhecer todos os meus pensamentos é algo que Nosso Senhor conhece tudo e Nossa Senhora, por participação do poder de Deus, dado, ela não tem por natureza, mas dado por Deus para ela de conhecer os meus pensamentos. Então, quando eu rezo, mesmo que eu não fale nada, eu não expresse nada pela face, por nada, Deus Nosso Senhor sabe, Nossa Senhora sabe todas as disposições do meu coração. O anjo conhecerá a maioria delas, por esse conhecimento primeiro que eu falei, que ele vê em Deus aquilo que se passa em mim. Agora, pode haver pensamentos e movimentos internos da alma que nem um anjo saiba inteiramente. Ele vai saber pelos efeitos, mas diretamente sabe Deus, Nosso Senhor e Nossa Senhora. Então vem a pergunta, eu devo rezar sempre em voz alta para o anjo da guarda necessariamente? E a resposta, de acordo com isso, é não necessariamente. De maneira geral, as minhas orações que eu faço para o anjo da guarda, ele saberá, seja por iluminação de Deus, seja pelos efeitos que ele percebe em mim, porque ele me conhece muito melhor do que todos os psicólogos juntos do mundo da história poderiam conhecer sobre mim. Meu anjo da guarda conhece. Então, pelos efeitos, ele sabe o que eu estou pedindo, ele sabe por que eu estou chorando, por que eu estou alegre, isso ele sabe. Agora, pode haver pensamentos, pode haver movimentos internos que eles não sabem diretamente. No entanto, Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, sabe. E ela, sabendo esses movimentos interiores meus, ela mesma ordenará os anjos, incluindo meu anjo da guarda, para me ajudar naquele ponto. De maneira que eu não devo ter o receio, né, de que eles não saibam que eu estou rezando, porque eles saberão ou direta ou indiretamente. No entanto, também não erra quem quer dizer a eles diretamente, tornar a oração ainda mais premente, ainda mais com mais, por assim dizer, pressão sobre o anjo da guarda, que eu reze ela, né, explicitamente. Nada impede que eu faça isso. Isso pode aumentar, inclusive, a minha devoção para com ele, a minha união com ele, e eu posso, inclusive, fazer entre aspas, um trato com Nossa Senhora. Que todos os meus pensamentos, todas as minhas orações, ainda aquelas que eu não expresso por palavras ou por expressões faciais, enfim, que ela comunique ao meu anjo da guarda. Então nós ganhamos na ida e na volta, seja falando, seja não falando. Eu não sei se está claro esse ponto de doutrina e esse lado assim que é um tanto complexo da gente entender, mas que na prática da vida de piedade nós podemos ganhar na ida e na volta, tanto rezando interiormente quanto exprimindo em palavras diretamente aquilo que nós queremos. E isso tem uma vantagem, muitas vezes tem uma vantagem, que é ao eu dizer o que eu quero, dizer o que eu preciso, explicitar a minha oração,
eu com isso, eu mesmo entendo melhor aquele pedido, e como nós, homens, somos feitos de corpo material e alma espiritual, nós precisamos muitas vezes de palavras, de músicas, de cores, de formas, para nos ajudar a entender as coisas espirituais. O anjo conhece diretamente, nós conhecemos por meio dos sentidos, dos 5 sentidos. Então, quando eu falo, quando eu digo algo, muitas vezes aquilo me ajuda e me torna mais firme naquela devoção ao anjo da guarda. Esse é o equilíbrio, né? Aqui tudo, até onde eu pude estudar, esse é o equilíbrio que nós devemos ter com relação a isso. Eu espero que tenha esclarecido um pouco mais esse problema, e se Deus quiser, nos vemos na quarta-feira para outras conversas.